Boa noite. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. Algumas carinhas bem familiares, algumas até familiares demais. Tem gente aqui que estudou comigo praticamente, então tem assim é muito orgulho ver também a nova geração também sendo aí interessada nos planetários, né? É muito legal também ver esse crescimento dos planetários no Brasil, né, que é uma coisa dos últimos 15 anos, né, que teve assim um espalhamento de planetários para o Brasil. Então é muito interessante ver isso, né, que não é da minha época, eu já saí do Brasil há muito tempo. Eu vou falar um pouquinho então na minha palestra da minha carreira, de algumas descobertas, uma pessoa adora essa palavra descoberta, e tentar botar dentro de um contexto aí o que eu faço de pesquisa e o que eu acho legal da minha pesquisa para tentar mostrar para vocês um pouquinho. Quando eu chamei a palestra de O Céu Não É o Limite, a ideia era mostrar que o limite é a gente que impõe nas nossas vidas, né? Que não tem limite. Então, que o limite está em nós mesmos, a gente tem que achar esse limite, se um dia teria um limite, né? Então, é esse o motivo da palestra. Então, agora eu vou fazer aqui o share screen. Se der tudo errado, que eu sempre falo, preparem-se para sempre dar tudo errado. Porque aí, se não der errado, você fica feliz, né? Então, pode ser que dê tudo errado, mas não vamos ser otimistas. Então, vamos lá. Share screen. Eu quero essa daqui. Pronto, tá. Sherman, mostra com o polegar se tá bom. Tá bom, então tá. Então é isso, vamos lá. Eu gosto de começar com essa imagem, primeiro porque hoje em dia é bom a gente mostrar que a Terra não é plana, né? E mostrando ali o telescópio espacial Hubble, que é um satélite da Terra, né, que está a 600 quilômetros de altitude, que é o meu instrumento de trabalho favorito, mais usado, e que eu vou mostrar hoje muitas coisas feitas com ele, bom, vocês vão dar uma olhadinha agora no tanto de coisas que eu vou mostrar. Vamos lá. Então tá, então eu sou professora da Universidade Católica de Washington, que é uma PUC, como são as PUCs do Brasil, né? Por exemplo, tem uma PUC no Rio, tem uma PUC no Paraná, tem PUC no Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos uma PUC em Washington, que então pertence ao Vaticano, e há muito tempo que eu já estou lá, trabalho lá desde 2003. Mas eu sou professora desde 2008. Eu vou falar um pouquinho isso também, que as pessoas são super confusas com essa minha... Você vê que não tem... Liga a luz ali, gente. Vai comer agora? Estão vendo que não tem o símbolo da NASA aí na história, e eu vou explicar já essa colaboração com a NASA, como que é. Então, o que eu fiz no Brasil, né? Bom, eu fiz tudo no Brasil. Eu fiz bacharelado em astronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, eu não sou nascida no Rio de Janeiro, eu sou nascida em Jundiaí, em São Paulo. Mas a minha família ficou no Rio de Janeiro quase que todo o tempo, desde que eu tinha 9 anos de idade. Então eu me considero carioca de coração. Mas a família não é nem do Rio, a família é de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Minha mãe, por exemplo, mora em Juiz de Fora, mas minha irmã mora no Rio. Então eu fiz federal no Rio e Valongo, né? Eu fiz mestrado no INPE, eu fiz doutorado na Universidade de São Paulo. E durante meu doutorado eu também fui para o Alabama e eu tenho um mestrado pela Universidade do Alabama. Bom, então quem nunca foi no Observatório do Valongo, espero que um dia vá. Um lugar super bucólico ali no centro do Rio Antigo. E é muito interessante a história do Observatório do Valongo dentro da minha carreira também, porque foi uma ideia que minha mãe teve de me levar no Observatório do Valongo para saber o que era astronomia, porque ela não tinha a mínima ideia e ela tinha um pouco de preocupação sobre como que eu ia viver se eu não ia morrer de fome, né? Então ela decidiu que ela ia me levar no Observatório do Valongo para eu conhecer os professores e saber mais o que era astronomia. E foi uma ótima ideia e eu fiz astronomia. E eu fiz iniciação científica no Observatório Nacional, não fiz o meu TCC, na época não chamava TCC, não chamava Projeto de Final de Curso. E eu fiz o meu projeto de final de curso, então, no Observatório Nacional, eu queria estudar radioastronomia. Então, no Observatório Nacional tinha um grupo de radioastronomia e foi lá que eu fiz, então, o meu projeto de final de curso.
E aí, como eu queria continuar na radioastronomia, eu fui fazer mestrado no INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos. Só que na época, o INPE tinha uma casa em São Paulo, então eu, na verdade, nunca morei em São José dos Campos, eu morava em São Paulo e eu utilizava o radiotelescópio, que fica num lugar muito famoso atualmente no Brasil, chamado Atibaia. E lá tem um sítio muito ótimo, lá muito interessante esse sítio em Atibaia, mas esse é um sítio onde se faz ciência. E foi lá que eu aprendi a ser cientista, né? O radiotelescópio, que tem vários nomes, né? Radiotelescópio de Itapetinga, e hoje chama Rádio Observatório Pierre Kaufmann, em homenagem ao Pierre Kaufmann, que foi o fundador do observatório. Então, eu fiz mestrado lá, eu estudava, aquela ali, minha orientadora, a professora Zulema Abrams, a professora Zulema, grande radioastrônoma. Ela foi uma mentora excelente na minha vida, na minha carreira. E eu aprendi muito, muito com ela. E eu estudava galáxias em colisão. Na verdade, na época, a gente chamava de galáxias peculiares. Então, aqui tem uma galeria de galáxias peculiares, que eram o que eu estava estudando com o radiotelescópio de Itapetinga. Mas não eram necessariamente essas daí, não. Essas daí só que é fake mesmo, eu peguei na internet. Não foram essas das galáxias da minha amostra. Eu não tenho imagens bonitas das galáxias da minha amostra do mestrado. Um dia eu vou ter paciência de procurar para ver se já tem imagem bonita delas, mas eu não tinha na época. O que eu tenho são os dados da minha tese. Olha que bonitinho aí, uma detecção em rádio de uma galáxia, de um par de galáxias, feita com radiotelescópio de Itapetinga. Então, a gente observava essas galáxias aqui. Olha, vocês podem notar que tem mais de uma galáxia, porque elas estão em colisão, né? Então, quando a gente olha para essa detecção aqui, a gente vê dois picos, quer dizer que está detectando as duas galáxias. Então, a gente integra a luz aqui dentro, que é uma luz de um comprimento de onda rádio, né? E fica sabendo, então, as propriedades físicas do objeto através vamos dizer assim, do brilho de rádio, né? Que a gente chama de temperatura de antena, né? Então, é a luminosidade em rádio. Então, era isso que eu estava estudando, que essa luminosidade em rádio ela pode te dar a taxa de formação de estrelas da galáxia. Então, era essa a proposta da tese de mestrado. Então, eu adorava fazer isso, passei muitas horas, muitas noites, muitos dias, porque em rádio a gente observa durante o dia também da minha vida nesse observatório. Bom, aí eu fui fazer doutorado. Na época, a professora Zulema, ela foi do INPE, naquelas confusões políticas do Brasil. A professora Zulema saiu do INPE e foi para a USP. E aí, quando ela foi para a USP, ela levou o grupo dela. E aí eu fui junto, fui fazer doutorado na USP com ela. E aí eu estou mostrando o que era a minha tese de doutorado da época. A minha tese de doutorado na época era para estudar essa galáxia maravilhosa, que eu imagino que todos vocês saibam, sendo planetaristas no hemisfério sul, é a galáxia Centaurus A, né? E uma galáxia extremamente interessante, né? A ideia da tese de doutorado era estudar o buraco negro central dessa galáxia, porque ela tem uma variabilidade da luminosidade. Então, tentar estudar essa variabilidade, modelar essa variabilidade. Bom, então aí vocês estão vendo os lóbulos da emissão de rádio dessa galáxia Centaurus A, que a gente está vendo ela, que a gente fala de head-on, né, de lado, né? Então, a poeira está aqui a gente está vendo a poeira daqui, né? A galáxia está aqui no meio. Então, tem um disco e aqui a gente vê perpendicular os lóbulos com emissão rádio. Bom, mas isso não fui eu que obtive esses dados, né? Isso aí também é da internet, né? Mas a ideia, então, da tese de doutorado era estudar a variabilidade do buraco negro central. O problema é que o telescópio de Atibaia estava ficando velho, né? Naquela época, isso aí nós estamos falando, ano 1989, já estava ficando velho nessa época, sabe? Então, aí eu comecei a achar que eu não poderia atingir os resultados que eu queria com esse telescópio, porque eu não teria sensibilidade para ver a variabilidade do buraco negro. Então, houve uma briga entre eu e a Zulema sobre isso, e eu acabei saindo do meu doutorado, que eu gosto de falar isso, porque acho que as pessoas acham que as carreiras dos outros é tudo fácil.
E aí não é, é tudo uma confusão, que nem da carreira de todo mundo. Então, todo mundo tem as crises, os dramas, né? E às vezes a gente é preciso ter coragem para mudar e para sair dessas crises, desses dramas, né? Foi quando eu saí dessa tese de doutorado e comecei a fazer o meu doutorado usando o telescópio óptico. Então, mudei de orientador, fui trabalhar com o Ronaldo de Souza e comecei a usar o nosso querido Laboratório Nacional de Astrofísica, né? O telescópio de 1,60 m, que tem ele bonitinho, lá em Itajubá. E foi aí que eu aprendi a observar e eu adorava ir para lá tomar chuva. Não, brincadeira. Mas tomava muita chuva também. Então, esse telescópio foi assim, muito importante para mim também, porque eu aprendi realmente a observar com ele e depois virei um astrônomo observador, né, observacional, por causa desse telescópio. Bom, e aí minha carreira começou a ser toda ao redor dos telescópios ópticos, né? E eu fui, por exemplo, para os Estados Unidos, eu já estava nos Estados Unidos nessa época, e que eu já estava fazendo doutorado, e eu, dos Estados Unidos, eu fui para o Observatório Europeu, lá no Chile, obter dados para minha tese de doutorado. Então, eu fui obter dados com um telescópio mais ou menos do mesmo tamanho do telescópio de Itajubá, 1,5 m, e eu novamente fui estudar galáxias em colisão e eu fui fazer o estudo das populações estelares das galáxias em colisão usando o telescópio de 1,52 m do ESO. Bom, então foi isso que eu fiz na minha tese de doutorado. Eu estudei as propriedades das galáxias, principalmente das galáxias elípticas que estavam em processo de colisão com galáxias espirais. Bom, terminei meu doutorado para fazer pós-doutorado, que é uma palavra que está bem em moda, né, gente? Hoje em dia, essa palavra pós-doutorado. Gente, pós-doutorado não é um título, não, tá? Pós-doutorado é um contrato. Então, ninguém é pós-doutor pelo Hubble, por exemplo. Não é isso, né? Um pós-doutor significa que você fez um estágio no Hubble, você trabalhou lá por uns 2, 3 anos. Isso quer dizer pós-doutor. Ou 1 ano até. Então, eu fiz meu primeiro pós-doutorado no Cerro Tololo, no Chile. Eu fui com uma bolsa da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, fazer o meu primeiro pós-doc lá no Chile, e aqui então mostra o Cerro Tololo. Isso aqui também é muito antigo, né, gente? Isso é 1996 que eu estou falando. Então, não tinha, por exemplo, nem o telescópio Gemini ali na montanha vizinha. Então, o Gemini era só um buraco no chão na época. Então, o Cerro Pachón, né, fica perto, mas não tinha ainda o telescópio. E eu usaram novamente um telescópio de 1,5 m, que é, eu já esqueci o que é esse aqui. É esse aqui. O telescópio de 1,5 m fica aqui, o telescópio de 4 metros, que é o Blanco do Cerro do Lolo. E aqui é o telescópio de 1,5 m no CTIO. E eu usei também bastante esse telescópio aqui na época. Bom, e aí eu voltei para o Céu Nacional, porque eu cansei um pouco de ficar no Chile, morar em La Serena era muito complicado, tinha pouco acesso às coisas, então eu resolvi que eu ia voltar para o Rio de Janeiro, e eu consegui uma bolsa de recém-doutora do CNPq e fui trabalhar no Observatório Nacional, também com galáxias em colisões, né? E eu já estava trabalhando no Observatório Nacional quando eu voltei para observar no Chile. E aí isso foi em 1997. Bom, e aí eu sei que todo mundo quer saber, todo mundo pergunta, né, sobre a supernova 1997D, que foi uma descoberta que foi feita em 1997. Então aqui tem umas fotinhas bonitinhas. Bom, primeiro essa imagem aqui é uma fake, que foi o meu marido Tommy que fez, que colocou aqui em photoshopada em frente aos telescópios do ESO, né? Então essa aqui é a Lacia. Então eu voltei para a Síria. Lembra daquela imagem que eu estou de cabelo curto em cima da cúpula lá em Lacia? Isso aqui então é já depois, muitos anos depois, já 6 anos depois. Mas é o mesmo telescópio. Então, um telescópio eu conheço bem, o telescópio que eu usei no meu doutorado, que é o telescópio 1,52 m, e que na época o Observatório Nacional alugava esse telescópio, que é uma coisa até que a gente não faz mais, mas que é uma coisa interessante, um modelo bem interessante de alugar telescópio para ter mais tempo, né, disponível para os projetos dos observadores do Observatório Nacional na época, né? Então, o professor Lício da Silva
era encarregado desse consórcio aí que nós fazíamos parte, em que a gente alugava um S52. Então, eu estava sozinha observando uma amostra de galáxias em colisão e eu estava fazendo espectroscopia delas e passando o espectrógrafo pelo eixo maior da galáxia. Só vou parar aqui para mostrar um pouquinho, até porque vocês são os planetaristas, pessoas interessadas em divulgação, acho importante a gente mostrar os dois corpos e parar e mostrar um pouquinho eles, né? Então, esse aqui ele é um Balanchine, mas esse telescópio não faz imagem, tá? Ele só faz espectroscopia. Não fazia, inclusive ele está desativado, ele não funciona mais. Então, ele só, na época, ele tem um espectrógrafo aqui dentro, tem que passa a luz por ele, ele vai e produz um espectro, né, do alvo que você centrou nele, né? Bom, e aqui tem um negocinho que eu quero que vocês prestem atenção, porque foi com isso aqui que eu descobri a supernova, não foi com ele. Eu descobri a supernova com a buscadora do telescópio, mas como assim? Bom, então essa buscadora aqui, ela é conectada com uma telinha, eu não tenho a foto da telinha, nada disso, que na época, em 1997, a gente não tinha celular com câmera, nada disso, a gente não fazia essas coisas que a gente faz hoje, né? Não registrava as coisas como a gente registra hoje. Mas então essa buscadora do telescópio, ela era acoplada a uma telinha que ficava no painel da sala de observação, né? Então esse painel tinha uma telinha mais ou menos assim, um quadradinho assim, que mostrava o campo de visada do telescópio. Então o campo de visada do alvo que você está observando, né? Então, para você ter certeza que você está no lugar certo, porque você vai ter que abrir a fenda e colocar alinhada, né, com a imagem que você quer observar. Né? Mas lembra que a imagem que isso aqui produz não é a imagem que isso aqui produz, é uma imagem bem pequenininha, né? Então, uma telinha, vou mostrar as estrelinhas do campo para você contar ali as estrelas e ver se você está no lugar certo. E o que eu tinha comigo era isso, que é histórico, gente, isso aí é das minhas anotações aí da descoberta do supernova. Então, isso aqui era a minha... Eu sempre fui muito organizada, então eu levava aí as minhas cartas, né, de busca, que a gente chama de finding charts, né? E isso aqui era do nosso grupo, Otávio Chaves, que era um astrônomo lá do Centro Nacional, que a gente fazia para todo mundo, para os alvos de todos os observadores. Né? Então, essa aqui é a minha galáxia, que eu ia observar, que é uma galáxia peculiar que está num grupo de galáxias. Então, ela é uma galáxia assim, ordinária, não é nada muito peculiar. É peculiar, tanto que aqui está a classificação dela, né? Tem uma barra e ela é chamada peculiar. E aí eu comecei a observar, quando apontei o telescópio e vi no quadradinho nas estrelas, eu contei as estrelas, tinha uma estrela a mais. Aí eu começava a olhar, mas que estrela que é que não está aqui? Eu começava a contar as estrelas, não achava a estrela a mais, com que estrela é essa? Isso aqui não dava para ver na telinha, porque isso aqui é tirado com um telescópio maior. Então, a buscadora não produz a imagem da galáxia, a galáxia é muito fraquinha. Então, o que eu vi era uma estrelinha a mais, que estava por aqui, mais ou menos, mas que não tinha certeza onde que estava, né? Fiz umas triangulações e aqui eu escrevi lá, objeto brilhante na direção do eixo maior, seria uma supernova? Escrevi já aqui. Quando eu fiz a triangulação, eu meio que achei onde é que ela estava, apesar de eu não ver onde ela... Não dava para ver aqui, né? Então eu comecei a observar e nessa época as meninas principalmente gostam de escutar essa historinha aí. Na hora que eu estava observando, que tem tempo de integração 20 minutos, né? Você deixa o telescópio observando por 20 minutos. Meu marido hoje, mas na época ainda namorado, ele estava observando em outro telescópio. E na verdade ele trabalhava no radiotelescópio que tinha assim. E ele veio me trazer um sanduíche aqui, bonzinho. E aí eu falei para ele que eu tinha achado esse negócio esquisito, que eu tô achando que era supernova, já tinha até escrito aqui, ele falou assim, será? Aí já estava terminando o tempo de integração, ele ficou esperando lá para ver. E aí quando saiu essa imagem aqui na tela, a gente já começou a achar, uau, isso aí não é uma galáxia, né? Não é o espectro de uma galáxia. O espectro de uma galáxia não tem
essas linhas tão alargadas, como a gente está vendo aqui. Esse alargamento das linhas aqui é porque explodiu a supernova, né? Então o gás está expandindo e a gente vê as linhas alargadas. Bom, nem eu nem ele trabalhavam com supernova, a gente achou que não era nada, mas resolveu chamar lá o astrônomo residente, ele veio ver e falou: "Uau, supernova!". Então, no dia seguinte, eu falei com um astrônomo que realmente é o astrônomo encarregado de supernovas, que por coincidência estava na montanha na manhã seguinte, e ele, quando viu isso aqui, deduziu que era uma supernova mesmo, né? Aí na noite seguinte, né, porque tá vendo que isso aqui, acho que foi dia 14, não, foi dia 13, ó, dia 13. Então, no dia 14, nós fomos, ele falou para a gente reobservar. Quando ele veio reobservar comigo, ele já tinha passado num telescópio de 90 centímetros, que é um telescópio vizinho ali do lado, e obteve essa imagem aqui. Então, aí é que eu falei assim, uau! Então era isso que eu estava vendo, que eu não tinha visto ainda, né? Porque o outro telescópio não faz imagem. Então eu fiquei absolutamente... Aí que caiu a ficha, né? Que eu falei assim, uau, que legal. Então vamos ver aqui, olha, tá vendo? A supernova é aqui é a galáxia. E só para botar em contexto aqui, olha só, todas essas estrelas aqui são estrelas da Via Láctea, né, que estão na frente. Então, essa galáxia tem uns 53 milhões de anos-luz de distância. E uma estrela dela que explodiu ficou tão brilhante quanto uma estrela da Via Láctea. Então, isso é bem legal a gente lembrar disso, né? E aqui está o telegrama da Yahoo que nós escrevemos juntos, né? O nome dele é Stefano Benetti, que trabalha no ESO e que trabalha com supernova, e depois ele vai e faz muita pesquisa utilizando, inclusive, aquele espectro original que eu tirei. E aí eu falei para vocês que eu descobri com a buscadora, né? Porque realmente foi com a buscadora, né? Que eu vi que tinha uma estrela a mais. Senão eu poderia ter facilmente perdido essa estrela na hora de passar o espectrógrafo, né? Eu ia passar no eixo maior e não é realmente no eixo maior. Provavelmente teria perdido ela, se eu teria. Não tenho certeza. Eu sei que eu alinhei para passar aqui porque eu queria ver o que era aquilo. Então, foi assim uma decisão que eu tomei na hora de curiosidade para saber o que era aquilo. E aí acabou sendo uma supernova, né? Então, foi lá bem legal, foi um sentimento assim, aquilo lá, foi por isso que eu fiz astronomia, né? Esse sentimento de você ver pela primeira vez um objeto que ninguém sabia que estava ali, né? Bom, aí, hoje essa supernova, ela é bem estudada. E eu até peguei aqui para mostrar para vocês hoje esse gráfico aqui, que é um gráfico feito já bem depois, em 2002, onde coloca a supernova 1997D. Vamos olhar só esse aqui primeiro. Então, aqui tem a massa da estrela progenitora, né, da estrela que explodiu, e aqui a energia cinética, né, que é a energia que a explosão gerou, né? Então, essa energia cinética, ela está diretamente correlacionada com a luminosidade da estrela. Tá? Então, eu não só descobri a mais fraca com uma buscadora, ela é a mais fraca, ela é a supernova mais fraca do tipo 2 já descoberta. E ela continua sendo a mais fraca, tem uma outra que é parecida com ela, mas ainda é um pouquinho mais luminosa, depende de como se faz os cálculos da distância também. E eu gosto de mostrar aqui também, isso aqui é neutron star e black hole. Então, aqui seria a fronteira, estrelas menos massivas do que 20 e pouquinho, viram estrelas de nêutron. Estrelas um pouquinho mais massivas que 20 e pouquinho, vira buraco negro. Então, é muito provável que a 97D, apesar de ter sido baixo a luminosidade dela, que ela vire um buraco negro. Então, ela virou um buraco negro, né? Tem até umas teorias que falam que o fato dela ter sido essa luminosidade bem baixa tem a ver com o fato de que logo depois da explosão já entrou massa
não teve bem uma explosão, foi mais uma implosão para dentro de um buraco negro que foi gerado muito rapidamente. Tem umas teorias que falam isso, a gente não tem certeza, não trabalho com supernovas, mas é o que eu tenho lido, né? E ela é então muito citada porque ela faz assim, tipo, lower limit, um limite mais baixo em termos de luminosidade para os modelos de supernova. Bom, mutando aqui mais coisas aconteceram em 1997. Então, 1997 foi um daqueles anos marcantes na minha vida. Foi em 97 também que eu me mudei para os Estados Unidos. Então, isso aconteceu em janeiro, né? Em abril, eu vim fazer um pós-doc no Instituto do Telescópio Espacial Hubble, na Universidade de Johns Hopkins, aqui em Baltimore, que eu ainda moro aqui em Baltimore. Então, eu vim para trabalhar com esse senhor aqui, o Klaus Leider, num projeto que chama Starburst 99, que era uma equipe que só foi publicada em 99, então eu vim em 97, 2 anos depois a gente publicou um artigo, que é um dos artigos mais citados, aí tem quase 4.000 citações, e o Klaus, então, tinha uma equipe para modelar as populações estelares das galáxias que estão tendo surto estelar. Então, eu fazia parte dessa equipe e da modelagem das supernovas. Mas eu fiz também um outro negócio bem bacana, eu quero agora falar um pouquinho disso, porque eu acho que as pessoas no Brasil nem sabem muito disso, eu não fiz muita propaganda disso, mas é muito legal isso. Então, em paralelo com esse trabalho do Starburst 99 que eu fiz, eu também comecei a estudar os campos profundos, né? O primeiro campo profundo do Hubble, vocês já devem ter visto, né? Conhecido como a mais importante já tirada pela humanidade. Foi tirado em 1996 pelo diretor da época, Bob Williams. Vejam que essa imagem que eu estou mostrando, ela nem tem uma qualidade absolutamente linda nem nada, porque era o que tinha na época. Lembra que isso é tecnologia dos anos 90, né? Então, essa é a câmera antiga do Hubble, que a gente chama de WFP2, WFPC2. E a WFP2 ela era uma combinação de vários CCDs. Então, aqui tem um CCD, aqui tem outro CCD, aqui tem outro, e aqui tem um outro. E esse aqui, inclusive, tem uma resolução diferente dos outros, né? Então, foi assim uma ideia muito, muito diferente que a NASA teve, os pesquisadores da NASA tiveram, né, de fazer um CCD assim, mas também foi por falta de dinheiro, a gente não teve dinheiro para completar isso aqui, então foi assim mesmo para o espaço. Porque lembra que o Hubble tinha sido lançado, né, com problemas, e só depois de 3 anos que consertaram o Hubble, né, então foi lançado em 1990 e aí ele só foi consertado em 1993. E aí, em 1995, teve a campanha do Campo Profundo e essa é a primeira imagem publicada em 1996. Foi uma região no espaço, onde não tinha nada, que o diretor, na época, perguntou para os astrônomos o que eles fariam com o telescópio Hubble se o telescópio fosse deles, né? Então, os astrônomos sugeriram observar um espaço vazio no universo. Foi isso que ele fez. E aí tem quase 10.000 galáxias nessa imagem, que não deveria ter nada. Tem pouquíssimas estrelas nessa imagem, estrelas da Via Láctea. Aqui tem uma delas, aqui tem outra. Acho que tem 7 estrelas, ou 6 até, estrelas nessa imagem toda. Mas para lembrar também que essa imagem ela tem um campo de visada bem pequenininho. Ela é bem pequenininha mesmo. A gente até para mostrar para as crianças americanas, a gente fala para pegar a moedinha, que é um dime, colocar um dime assim, no comprimento do braço, e lá em cima, e o dime é agora eu vou para outra reunião aqui, Lena. Agora eu vou para outra. É uma moedinha de 10 centavos, né? E o olhinho do presidente, que é o presidente Roosevelt, está nessa moedinha, que é o tamanho dessa imagem. Então, ela é um pontinho mesmo no céu, né? Então, quando eu estava, mas isso então foi em 96, eu estava no Chile até nessa época, né? Então, em 97, quando eu vim, o diretor resolveu fazer um campo profundo do sul. E aqui a imagenzinha mostrando a direção onde está o campo profundo do sul, está aqui na direção da constelação de Tucano. Então, eu me voluntariei para fazer parte dessa missão ainda, e foi realmente um trabalho voluntário,
que eu fiz para ajudar uma equipe, quase 100 pessoas faziam parte dessa campanha do Hemisfério Sul. Mas ela era diferente do Hemisfério Norte. Não era só mais um campo, era também para utilizar os outros instrumentos que o Hubble tem, que o Hubble ele tem vários instrumentos, né? Então, os outros instrumentos também estavam sendo apontados, também iam ficar abertos durante 10 dias. E lembra que aquela imagem, ela só ficou com tantas galáxias assim, porque foram 10 dias observando a mesma região, né? Então, deixa o obturador aberto do telescópio durante 10 dias, só troca os filtros, né? E acumula lá a luz, né? Aqui, então, mostra a câmera, que é a WIFPIC 2, né? Aquela câmera que eu contei a historinha dela a gente não ter tido dinheiro para completar ela. Então, ela está aqui, e aí tem mais as outras câmeras do Hubble aqui, ó. Esses aqui são os infravermelhos, os aníquimos, e aqui é o STIS, que é o que faz espectro. Essas daqui não estão mais atuando, essa aqui está no museu, essa câmera, e o STIS ainda está lá sendo usado, foi consertado na última missão. E o STIS está apontando para um quasar, e aí que é legal essa missão do Hubble Deep Field South, que tem esse quasar e a gente está tentando entender, é o espectro mais detalhado de um quasar já tirado, e a gente está tentando entender as linhas de absorção que tem nesse espectro, que são devido às inúmeras galáxias que estão entre aqui e entre a Terra, né, e o quasar. Então aqui mostra novamente, ó, o STIS aqui é a imagem, mas aí depois ele faz um espectro, diz aqui o quasar. Aqui é o campo com a câmera mesmo, né, e aqui é a imagem infravermelha tirada com o NICMAS. Bom, então aqui tem um videozinho que eu vou tentar mostrar para vocês ver se funciona, né? Aqui é o campo tirado, como ele é bonito. Bom, ele vai aparecer de novo. E eu vou passar aqui o videozinho só para vocês irem vendo. Eu não vou passar o vídeo todo, não, mas só no comecinho. Aqui sou eu, aqui é o diretor, o Bob Williams. Aqui é a Sandra Savalho, que é uma outra astrônoma, né? E o Max Mutchler, que é um técnico do telescópio espacial, mostrando para o diretor pela primeira vez, foi o que a gente mostrou para ele, essa imagem aqui. Que essa imagem, então, ela foi tirada para poder mostrar que a primeira imagem não era uma anomalia, que pegou, assim, por acaso, nesse pedacinho pequenininho do céu, tinha um monte de galáxia. Então, para comprovar que não era uma anomalia, tinha que fazer um outro campo, né? Que era representativo do universo. Então, escolheu-se o hemisfério sul, até porque os grandes telescópios estão no hemisfério sul também, precisaria de observar com eles também, principalmente para fazer espectroscopia das galáxias distantes, né? Então aqui esse videozinho tem, é fácil de achar, se vocês fizerem, ou eu mando para vocês também, é só explicando o que eu acabei de explicar para vocês. Então aqui eu selecionei porque eu que vi isso pela primeira vez, porque eu era a pessoa que montava a imagem no final. Então, quando a gente observa muitas imagens durante um tempo muito longo, tem que fazer um trabalho bem preciso de montagem da imagem para não ficar defasada uma galáxia da outra, né? E não ficar corrido o negócio, tem que ficar tudo composto um em cima do outro, né? Então, é um trabalho bem complicadinho, tem que ter um critério bem bonito ali para fazer o negócio. E aí, quando eu vi isso aqui, eu falei, será que eu errei? Será que isso aqui é porque não é uma lente gravitacional bonitinha, né? Então, foi a primeira vez que a gente viu isso aqui, uma imagem do Hubble. Então, eu casei também em 1997. E aí, em 1999, quando a gente terminou lá o projeto com a Starburst 99, eu me mudei para a Suécia. Meu marido, esse aqui, gente, eu não parei para mostrar, né? O Tommy, foi ele que me levou o sanduíche, by the way. E ele era professor na Universidade de Chalmers, na Suécia, e eu fui para lá, para fazer minha carreira lá. Então, aqui eu voltei às minhas origens com radiotelescópio, porque o observatório lá é um observatório em rádio, né, de Onsala. E só que eu não gostei muito de lá, não, e aí não sei se vou voltar. Então, não tenho muito medo de mudar de plano, né?
as coisas se incendem, a gente não está sob o controle total das coisas, né? Às vezes a gente planeja muito, dá tudo errado, né? Então nós voltamos, e quando eu voltei para a NASA Goddard. Então, e eu fui fazer parte de um projeto de Campo Profundo também, com algumas pessoas que eram da equipe do Campo Profundo do Sul, que eu tinha conhecido antes. Eu pedi emprego para eles, eles me deram. E eu voltei, então. E aqui, nessa época, eu já comecei a ser afiliada com a Universidade Católica, porque como eu não sou cidadã americana, e ainda não sou, o meu contrato da NASA passava pela Universidade Católica, né? Então, eu fiquei 5 anos trabalhando nos campos profundos e também com os meus próprios projetos, até que a Universidade Católica me convidou para eu fazer um concurso e fiz. Mas deixa eu falar um pouquinho desse campo profundo que eu vim para os Estados Unidos. Bom, aí é outra coisa, né? Que agora já tem outros instrumentos, né? O Hubble já foi recaustado algumas vezes, né? Então já dava para fazer mais coisas, né? E aqueles campinhos pequenininhos, que era aquele olhinho que eu falei para vocês que era um pontinho no céu, também estava ruim, tinha que fazer um negócio maior, né? Então a gente agora tem uma câmara nova e vai fazer um campo grande, vai cobrir, vai fazer um mosaico de um campo grande, que é o que está em verde aqui. Mas aí, isso aqui é o Great Observatory Oranges Deep Survey, que chama GOODS. Aí a gente faz com os outros instrumentos outras coisas. Aí a outra câmera que ainda estava lá, a gente começou a usar ela, porque você deixa todos eles apontando ao mesmo tempo. Claro que não é para o mesmo lugar, né? Os instrumentos, eles têm que ser apontados para o seu alvo, né? Senão eles vão estar para o alvo anterior, onde eles estavam sendo apontados, né? Então, a câmera with Pic-2 ficou apontada aqui, as NICs ficaram aqui, os STIs aqui, e assim. Então, aqui no meio, depois virou um campo muito famoso, que é o campo ultra profundo, e eu vou mostrar ele já já. Então, essa aqui é a imagem do GOODS. Agora, então, a gente está falando de muito mais galáxias, porque a área observada é muito maior. Então, eu saí em 2003 e eu fiz parte dessa equipe aqui, que tirou essa imagem. E aí, essa imagem, então, essa equipe é uma equipe importante, é uma equipe que inclusive tem o Adam Riess, que é o prêmio Nobel, né? com a energia escura, né? Mostrando que o universo não está se expandindo, mas também acelerando. E é tudo feito com um estudo de supernovas, né? E essas aqui são as supernovas detectadas com o Hubble dentro do projeto GOODS. Bom, e aí o campo ultraprofundo, que é aquele ali, aqui então está lá o GOODS, né? O campo ultraprofundo está aqui. E aqui é mostrando uma comparação do tamanho, tá vendo como é pequeno, né? A Lua está aqui, mas o grande, né? Tá, mas o olho Ultra Deep Field está aqui dentro, então é bem menor, né? Esse aqui é o Cosmos, que é muito maior do que esse aqui. Então, o Hubble Ultra Deep Field tem várias posições que vai do filtro B até o filtro I. É o BVIZ. Bom, e aqui está ele, lindo, maravilhoso. E aí eu virei professora na Católica, né, em 2008. E eu tenho vários outros projetos. Eu não vou falar muito das bolhas azuis, mas essa aqui é a minha equipe das bolhas azuis. Tem estudantes, tem a professora Cláudia Mendes de Oliveira, da Universidade de São Paulo, o Sérgio Torres Flores e a Fernanda Uruti. Os dois são chilenos, fizeram doutorado em São Paulo, alunos da professora Cláudia, e eu sou co-orientadora deles. Que Linda e Helena, que são parte da descoberta das bolhas azuis, e o grande professor Jay Gallagher, da Universidade de Wisconsin. E aqui já são os alunos que começam a ficar envolvidos também no projeto, alguns amigos e alguns colaboradores, e aqui nós, lá na NASA Goddard, antes de dar uma palestra. E aqui, aliás, aqui também tem duas brasileiras, deixa eu mostrar também, a Geisa Pontes e a Ana Carolina Posses. As duas agora são famosas no Twitter por causa do AstroThread, né? E as duas também escrevem comigo uma coluna na revista Galileu. A Ana veio apresentar trabalho na reunião da Sociedade Astronômica Americana em Seattle já há alguns anos.
E a Geisa, eu encontrei com ela em São Paulo, essa fotinha dela. Então tá, então as bolhas azuis foi um projeto bem bonitinho também. Olhando, eu sei que já está ficando longo, né? Novamente galáxias em colisão, né? Então aqui tem uma galáxia conhecida que é a M82. Isso aqui é uma imagem feita por um astrônomo amador, tá? Não é uma imagem profissional, mas é linda, maravilhosa. M82 é M81. E aqui Homburg 9, que é uma pequenininha, uma anãzinha. E aqui bem embaixo, aqui tem uma outra que é a NG3077, que ela nunca aparece nas imagens, porque tem uma estrela da nossa galáxia que satura a imagem ali. Então é meio que um azar essa galáxia, não dá para vê-la direito. Mas é um tripleto, então as três galáxias elas estão em processo de colisão, né? E aí, quando a gente observa esse tripleto com um satélite ultravioleta, isso aqui não é o Hubble, isso aqui é o Galaxy. O Galaxy não está mais funcionando, mas ele se observava no ultravioleta, um telescópio pequenininho, de meio médio diâmetro só, mas que tinha uma sensibilidade incrível para fótons ultravioleta. Então, eu comparando as imagens, vendo essas imagens no ultravioleta, eu comecei a ficar curiosa, porque comecei a achar coisa que não devia estar ali. Por exemplo, o que é isso aqui, o que é isso aqui, né? Umas coisas que, putz, por que tem essas coisinhas aí, né? E aí eu comecei a notar que, na verdade, elas tinha imagem do Hubble daquela região, e a imagem do Hubble mostra que são aglomerados estelares. Aqui tem um deles, uma das bolhas azuis, que é essa daqui, aqui em zoom aqui. E são estrelas já nascidas ali do lado de fora das galáxias, com material provavelmente deixado devido à interação desses três objetos. Então é isso que são as bolhas azuis. Eu fiz um artigo bem grande, já tem um tempo, né, Sherman, para a revista do Planetário sobre as bolhas azuis. E aqui as bolhas azuis, depois a gente achou muitas dessas bolhas azuis em muitas outras galáxias. E a gente fez follow-up com Gemini, a gente estuda a metalicidade desses objetos para poder entender se eles nasceram ali fora, se eles foram ejetados das galáxias, e tem um monte de artigo deles. E aí também deu a origem a outros projetos. Aqui é o Rafael Eufrásio. O Rafael fez doutorado na Universidade Católica, ele é do Ceará, e o Rafael descobriu a maior galáxia do universo, essa daqui, que ele chamou ela de Galáxia Condor. Um dia, se vocês quiserem convidar o Rafael para dar uma palestra, vocês vão gostar muito de saber como que ele deu esse nome para essa galáxia. Então, quando a gente mede o tamanho disso aqui, é 5 vezes o tamanho da galáxia, da nossa galáxia. Então, tem a ver com a interação com essa bichinha aqui e com o fato da gente estar medindo o ultravioleta. Então, a gente está vendo a luz que a gente não vê no óptico, porque são as estrelas mais jovens que começaram a produzir a luz. Então, eu continuo trabalhando com campos profundos. Esse aqui é um dos últimos resultados da nossa equipe. A gente chama de Holy Hubble, no fim a gente chamou, foi o HuffPost que chamou. E é o campo ultra profundo, mas com ultravioleta. As imagens são da nossa equipe. E aqui é o Bob Williams que fez os campos profundos anteriores, e a gente foi lá tietar nele. Essa aqui é minha aluna Amy, que já defendeu o doutorado ano passado, Amy Soto, Dr. Soto, agora. E ela então fez doutorado utilizando essa imagem, que é a imagem mais colorida do campo ultra profundo. Bom, e aí tem outros, mais um montão de campo profundo. Esse aqui é o Candles. O Candles são vários alvos e áreas grandes. E a gente fez o Candles UV, que é o que a gente está fazendo agora. O Hubble está tirando essas imagens agora, a gente não tem tudo ainda. E o investigador principal é o Harry Taplets, que é um pesquisador lá da Califórnia, na Caltech. E nós já estamos pegando os dados e estamos tentando entender, então, como que as galáxias espirais formam os seus discos. Esse que é o nosso projeto dentro do projeto do Candles. Então, na tese de doutorado da Amy, ela começou a ver os clumps, né, que são pequenas bolinhas azuis que começam a migrar para o centro das galáxias. Então, a gente começa a ver esse digamos assim, esse fenômeno, né? A gente não vê a migração dos clumps, mas a gente vê
diferentes galáxias com campos em diferentes posições. Então a gente começa a tentar entender que esses campos estão indo para o centro da galáxia para formar o bojo da galáxia. Então isso dá muito pano para a manga para os teóricos fazerem a teoria de formação dos discos das galáxias. Bom, e agora assim, é um projeto bem bonitinho que começou quando o Ciências Sem Fronteiras esteve por aqui, que mudou e transformou a vida de todo mundo. Nós tivemos 80 alunos de Ciências Sem Fronteiras e alguns deles eram da área de computação. Então eu trabalhei com esses meninos, assim, um tempo maravilhoso. Aqui é o Wally Barbosa, na Universidade Federal de Alagoas, Arapiraca. Aqui ele está defendendo o TCC dele e eu estou assistindo, que foi para fazer machine learning, né, inteligência artificial, para identificar galáxias em colisão em bancos de dados. E aqui é o Felipe, da Unicamp, também trabalhou nisso. E dois estudantes que estudavam aqui na Nova, o Pedro Xavier também fez TCC com isso. Então foi assim, foi uma época bastante produtora. O projeto ainda está um pouco parado, se alguém quiser mexer, a gente pode voltar a mexer. Chamava Bidu, porque a gente tem um nominho bonitinho, Big Data of the Huge Universe, aí chamava Bidu, Biduzinho. Bom, só para concluir a AME, deixa eu falar para vocês da AME. Então a AME nasceu em 2016, isso aí é uma das primeiras visitas às escolas no Brasil, né? Essa é uma visita a uma escola pública em São Bernardo do Campo. Tinha 300 crianças sentadinhas aí nessa quadra. Foi muito emocionante, chorei quando cheguei. As crianças estão completamente apaixonadas. Elas tinham feito pesquisa antes do meu livro, estão bonitinhas. E eu fui lá contar para elas a história do Hubble, telescópio espacial. E foi realmente muito, muito legal. E aqui é mais uma visita. Essa aqui é na Favela da Maré, no Rio de Janeiro. É uma ONG que tem na Favela da Maré, que chama Redes da Maré. E eu vou mostrar para vocês bem no finalzinho, depois se der tempo, essa menininha de novo. Prestem atenção nela. E aqui é a coluna na Galileu, quando a Galileu ainda era em papel, que agora é tudo online. Se vocês nunca viram, eu espero que olhem, né? A gente tem Twitter, a gente está no Twitter, no Facebook. E a coluna agora chama Mulheres das Estrelas, né? Com a Ana e com a Geisa. E aqui é para mostrar para vocês que o céu não é o limite, né? Que olha só essa senhorinha aqui, essa senhorinha nada mais nada menos do que a Grace Roman, né? Que foi recentemente a NASA decidiu dar o nome de um telescópio para ela. Ela faleceu tem pouco tempo, tem 3 anos, fazer 3 anos que ela faleceu. Isso aqui é eu e Amy, fomos num congresso no Space Telescope, ela estava lá e a gente foi lá tietar a Nancy. E aqui ela falou pra gente que ela só se sentiu importante o dia que ela viu que ela tinha virado pecinha da Lego. Ela, assim, é um amor de pessoa, é conhecida como a mãe do Hubble. E aqui está o novo telescópio que terá o nome dela. Bom, então o céu não é limite. Eu deixo então essa mensagem para vocês, que a curiosidade humana é infinita e somos nós que decidimos os nossos limites. E para terminar, eu deixo aqui os meus livros. Tem e-book na Amazon, mas já está ficando velhinho, porque ele foi publicado em 2009, então a carreira para em 2009, mas é bonitinho, é infanto-juvenil, não é para adulto, mas é bem bonitinho. E aqui o Pedro, que é história de um meteorito que eu escrevi para crianças, e eu conto a historinha então dele, como que ele foi parar na Terra, e os amiguinhos dele, que é o Peter e o Ping, e a amiguinha dele, que é a Pedrita, que é uma pedra lá do deserto do Atacama, que os 4 ficam contando historinha o tempo inteiro na minha estante. Então essa é a historinha do Pedro. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Eu vou parar de compartilhar a tela